Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Venho nesse momento me compadecendo também desse acontecimento trágico que houve em nosso país, aliás, com o time do nosso país, com as pessoas, com a perca de várias vidas. Me compadeço pelas famílias dessas vidas que foram perdidas, que foram tiradas deste mundo. Me entristeço com os demais que estão tristes por esse momento que o nosso país, que estamos passando, com esse acontecimento aí, desse time de futebol que praticamente todos foram mortos nesse acidente de avião. Mas como nós temos um compromisso em estar aproveitando as oportunidades para despertar o homem para as verdades de Deus, me compadecendo, triste com esse acontecimento, principalmente pelas vidas que foram perdidas, Mas eu quero mostrar a você que a nossa vida, ela é como um vapor, como diz a palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, quando Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, que aparece e pelo um pouco desvanece. É por isso que nós temos que estar dando tanta importância às advertências da palavra de Deus. É por isso que é importante o homem crer na palavra de Deus, buscar Jesus enquanto é tempo, para que quando chegar essa hora, ele possa vencer esse momento, o momento da morte. E nós vemos aí esse triste acontecimento, entristecendo o país praticamente todo, as pessoas, muitos sendo levados a uma tristeza tremenda por esse acontecimento, mas isso é uma realidade na vida de todos nós. Não importa a consequência ou a causa que venha se dar a morte. A realidade na vida de todos nós é que a morte vem até mim e a você. Não importa como ela venha. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa como você está e não importa quem você é, se é rico ou pobre, se é famoso ou não é conhecido, se é de um poder lá no alto ou de um poder mais baixo. O importante é que a morte vem para todos. É por isso que eu aproveito esse momento para chamar a sua atenção para isso. Aqueles jogadores, eles tinham projetos, planos. Eles achavam que iam e voltariam para comemorar. Achavam que iam conquistar o objetivo pelo qual foi até aquele lugar. Mas não sabendo eles que ali seria só uma passagem de ida e não voltariam mais. Isso pode acontecer comigo e com você. Podemos sair de casa e não voltar mais. Podemos dormir e não acordar mais. Podemos estar aqui de manhã e à noite não estar mais. E se isso acontecer na sua vida e na minha vida, como estaremos na eternidade para estar diante do Senhor Todo-Poderoso, Criador, o Deus justo e santo, que é amor, mas é justiça? Como estaremos diante dele? Essa é a maior importância da nossa vida, é cuidar da nossa vida espiritual, para quando chegar a hora de sair deste mundo para a eternidade, podemos estar confiante, firme, sabendo que estaremos no descanso com o Senhor. Então quero trazer esse relato para você, orientar você, cuidado com a sua vida. Nós vemos aí as homenagens, as pessoas com a sua falta de entendimento, os seus conceitos de que as pessoas estão lá agora, estão lá batendo uma bola lá no céu com os anjos, estão lá no céu, são recebidos por Deus lá no céu. Mas amados, não ignoremos, não me interprete mal. Nós temos que ser real, nós temos que estabelecer o que é o correto, nós temos que falar para as pessoas a verdade. Não é desse jeito a realidade. A verdade não é essa. Nesse momento, realmente, as pessoas, para ter um conforto diante
do momento, diante da perda, diante da tristeza. Para se ter um conforto, as pessoas acreditam nisso. Muitos líderes religiosos, para não trazer desconforto às pessoas, para não contrariar as pessoas diante do que elas estão pensando, concordam com isso. E até para levar um conforto às pessoas, falam isso mesmo, que Deus está lá, recebeu todos que estão descansando, que estão lá no céu, que estão festejando, que estão assim. Mas, amados, essa não é a realidade. Não é essa a verdade. Um líder religioso que tem compromisso com Deus, ele tem que considerar esse momento, mas não pode confortar ninguém com mentiras. Temos que ser verdadeiros. A palavra de Deus nos ensina que sim, as almas que vão para o conforto, as almas que vão para a presença de Deus, as almas que vão para o céu, as almas que vão estar com descanso lá nos céus com o Pai, com Deus, não é as almas de quem é famoso, não é as almas de quem tem dinheiro, não é as almas de quem esteve na mídia, que foi conhecido, não é as almas de quem foi ídolos, não é as almas de quem tem um bom conceito, de quem fez caridade, de quem aparentemente dizem que era uma pessoa boa. Não. As almas que vão para o céu, que vão estar diante de Deus, que vão estar em conforto, são as almas dos que morreram em Cristo. Essa é a verdade, amados. São as almas dos que morreram com a sua vida devota, entregue, perseverando em Jesus Cristo, crendo nele como o único Senhor e Salvador, e a esse Senhor passou a viver e a glorificar e a honrar enquanto aqui estava. Porque Jesus, ele tem essa função de garantir o descanso em nossas almas. Ele disse, quando veio a este mundo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e darei descanso em vossas almas. Portanto, quero dizer a você, nós se emocionamos, nós se compadecemos com as pessoas, mas a verdade é a verdade. Não é do jeito que a mídia apresenta, não é do jeito que as pessoas falam, não é do jeito que os líderes religiosos dizem, não é da forma que os líderes religiosos consentem para trazer conforto às pessoas com a mentira. É preciso falar a verdade. É preciso esclarecer que diante de todos que morrem, aqueles que estavam no Senhor, que renderam sua vida a Jesus e tomaram a decisão de se converter a Ele, buscando nele o perdão dos pecados, essas almas, sim, estarão no descanso eterno. Estarão sendo recebidas por Deus para viver a comunhão com Ele e receber o descanso. Aleluias. Somente essas. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas estamos aqui para trazer o esclarecimento da verdade, porque esse é o meu compromisso, evangelista Wellington Ramos, compromisso em levar o esclarecimento da palavra de Deus, pregar a verdade que liberta e levar a exposição da palavra de Deus como ela é. É triste, devemos orar pelas famílias, pedir a Deus conforto pelas famílias, não só dessas pessoas que sofreram esse acidente, mas as famílias de todos aqueles que estão perdendo entes queridos todos os dias nesse mundo, as famílias que estão todos os dias chorando pela perda dos seus entes queridos, que todos os dias morrem milhares e milhões de pessoas no mundo. Temos que pedir conforto a Deus, mas a alma desse que morre, a alma daqueles que partem deste mundo, não adianta nenhuma homenagem neste mundo, não adianta nenhuma cerimônia de nenhum líder religioso, não adianta nenhum conceito sendo falado para as pessoas para dizer que estão bem, que estão num bom lugar, que estão descansando, que estão lá com Deus. Não, porque não é assim a verdade. A verdade não é essa. A verdade é que aqueles que vão direto para o descanso eterno, que vão para o céu, que vão estar diante de Deus para receber o gozo e o descanso eterno até o dia da ressurreição, para estar com o Senhor na eternidade, são os que morrem em Cristo Jesus. Eu quero trazer 2 textos aqui da palavra de Deus para vocês, para orientar vocês sobre isso, que vocês despertem. Meu amado, meu irmão, meu amigo, a escolha é sua. Se você quer viver
no engano, se você quer ser confortado com a mentira, amém, é a sua vontade, é a sua escolha, Deus assim o considerará, Deus assim lhe dará o direito de tomar essa decisão. Mas eu quero dizer a você que você tem que crer na verdade enquanto é tempo, porque a importância de Jesus Cristo em nossas vidas é para esse momento, o momento que chegar na nossa vida a morte, e a morte vai chegar a todos nós, seja por acidente, seja por morte natural, seja por doença, seja por assassinato, seja por qualquer for a consequência que vem a morte, mas ela vem até nós. Seja criança, adulto, velho, rico, pobre, famoso ou não conhecido, todos vão passar por esse momento, e todos esses, sem Jesus, não estarão no descanso eterno e nem estarão diante de Deus para receber o seu amor. Mas todos, independente de quem seja, se estiver com a fé em Jesus, esses partirão para o céu, para o descanso eterno. Então é importante, gente. É por isso que tem que aproveitar esse momento para poder pregar a palavra assim, para poder despertar o povo, levar o povo, ainda que muitos no momento vão ficar furiosos com a verdade sendo falada, mas a verdade tem que ser dita. Você tem que estar disposto, meu amado irmão em Cristo Jesus, pastor, seja quem for você que esteja na frente de um grupo com o compromisso de pregar a palavra, você tem que estar disposto a sofrer consequências por falar a verdade de Deus. É preciso falar a verdade de Deus, ainda que o povo não goste e que você sofra a consequência. É melhor falar a verdade para o povo, ainda que o povo não goste, fique chateado, furioso, mas é melhor falar a verdade, porque eu creio que essa verdade vai ser trabalhada no coração dessa pessoa, e essa pessoa pode se converter lá na frente, do que estar confortando uma pessoa com mentira, com engano e com aquilo que não é real. E a pessoa se acomodando nesse engano e terminando indo para o inferno na eternidade, quando partir deste mundo. Então você que está na frente, você sacerdote, você dirigente, você pregador do Evangelho, você chamado por Deus para ensinar a palavra, o seu compromisso é de falar a verdade, agrade o homem ou não, porque você tem compromisso em agradar a Deus, não aos homens. Nós vemos aí os líderes religiosos com os seus sermões, né, fictício, porque não existe isso, que Deus receba as almas, porque não é assim que Deus recebe a alma de ninguém. Não é pastor falando, nem padre, nem papa, que Deus receba a alma, que Deus dê descanso, que Deus dê alegria. Não é assim. Deus não vai receber a alma de ninguém porque o padre está mandando, nem o pastor está mandando, e nem está sendo feito nenhum sacrifício por eles. A única forma de Deus receber a alma de todos aqueles que partem deste mundo, a única forma de Deus receber a alma e dar o descanso eterno, é se eles partirem em Jesus, é se eles creram em Jesus, é se eles se renderam a Jesus Cristo, enquanto estiverem vivos neste mundo aqui. O único meio do homem ter o descanso na sua alma, o único meio do homem ir para o bom lugar é através de Jesus. Não é sendo homenageado, não é sendo reverenciado, não é sendo enviado por homens neste mundo, porque só Jesus é quem pode salvar a tua alma e encaminhá-la para o descanso eterno. Escute só o que diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 14, o versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Isso é uma revelação dada a João pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus. Capítulo 14, versículo 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Ouvi do céu uma palavra que me dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão de seus trabalhos. Bem-aventurados, mais que felizes, são os que morreram no Senhor, porque neste mundo milhares de pessoas morrem fora do Senhor e poucas pessoas morrem no Senhor. São aqueles que creram na mensagem do Evangelho, receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creram que Jesus perdoou o seu pecado e passaram a ser devotos, fiéis, rendendo sua vida a Cristo, tendo Ele como Senhor para obedecê-lo enquanto aqui viver. Esses são os que morrem no Senhor. Mas existem pessoas que morrem fora do Senhor, sem a fé em Jesus. O homem pode crer em todo conceito religioso, em toda crença religiosa. Isso não vai salvar a alma dele.
Ele pode ser católico, espírita, evangélico, macumbeiro, pode ser candomblé, pode ser africano, pode ser qualquer religião africana, religião muçulmana, religião hinduísta, religião budista. Só terá descanso na alma, só receberá o bom lugar que é o céu, quando sair deste mundo, se morrer em Jesus Cristo. Não é dentro da religião, não é crendo nos dogmas das religiões, não é crendo nos alvos de fé que a religião bota, não é fazendo caridade, não é sendo bonzinho, não é porque é famoso, não é porque teve muitas pessoas venerando ele neste mundo que ele vai para o bom lugar. O homem só pode receber o bom lugar crendo em Jesus Cristo. É por isso que Deus tem tanta preocupação. É por isso que Deus ele investe tanto na pregação do Evangelho, levantando homens, como agora Ele está fazendo comigo, até você, levando essa mensagem, para que as pessoas despertem, porque a maior preocupação de Deus é com a tua alma. Ele quer salvar a tua alma. A maior investida de Deus para o benefício do ser humano foi proporcionar a ele salvação para a sua alma, e esta salvação é unicamente, exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque existem milhares de pessoas que estão morrendo sem Jesus, estão descendo direto, não para o bom lugar, estão indo direto para o lugar de tormento eterno, juízo de Deus. É a verdade, amados. Muita gente não gosta, muita gente não está disposta a ouvir isso, muita gente não tem coragem de falar isso para as pessoas, muita gente não está pronto a ouvir isso, porque querem ouvir o que lhe agrada. Mas Deus ele fala a verdade, Deus ele quer que você conheça a verdade, porque está escrito na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4, porque é bom e agradável a Deus que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade, vindo ao conhecimento da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que nós temos que pregar a verdade. Pastores, diáconos, evangelistas, presbíteros, seja qual for a pessoa que esteja assumindo um cargo, se estiver na presença de Deus, você tem a obrigação de pregar a palavra do Senhor, a verdade de Deus, não o que você quer falar e nem o que o povo quer ouvir. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz, prega essa palavra a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que virá para ajudar os vivos e os mortos. Paulo orienta Timóteo a pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, toda hora, todo momento, em qualquer circunstância. É por isso que eu estou aqui trazendo esse esclarecimento, aproveitando os fatos que estão acontecendo no dia a dia, porque a palavra de Deus tem que ser pregada atual, tem que ser pregada dentro de contextos, dentro de situações presentes. Então, queridos, quero dar outro texto aqui, em Salmos 116, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmos 116, versículo 15 diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte de seus santos. Então Deus, Ele se alegra quando morre um crente, quando eu digo crente, não estou falando da religião evangélica desse mundo. Estou falando de um crente em Jesus. Estou falando de um crente que se converteu a Cristo e renunciou a sua vida do pecado e passou a seguir a Jesus, e não a religião, nem a denominação. Quando a Bíblia trata do crente fiel que vai para o céu, não é de denominações, seja ela qual for. Está falando do crente em Jesus, ou seja, daqueles que creem e seguem, submetem-se a Cristo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E quem são os santos do Senhor? Não é o mundo, não é os famosos, não é quem tem dinheiro, não é quem tem status, não é quem está na posição, não é líder religioso. Quem são os santos do Senhor? Aqueles que foram santificados através do sangue de Cristo, purificados dos seus pecados, estão na presença de Deus, que são os santos do Senhor. Não é o santo da religião que a religião faz. Não é os santos que esses homens religiosos, que os líderes religiosos criam. É os santos que são santificados por Jesus. Todo pecador que se rende a Jesus é santificado por Jesus e é santo diante de Deus. Aleluias. Pronto, herdeiro da promessa da eternidade no bom lugar.
os santos que morrem em Cristo Jesus. Meus amados, levo esse esclarecimento, me compadecendo, orando pelas famílias que perderam seus entes queridos, não só nesse acidente, mas todos que têm perdido entes queridos todos os dias. Os que foram, não adianta mais nada fazer mais nada porque já morreu. Tudo que se faz, tentando oferecer algum benefício a quem já morreu, é em vão. Isso é a ignorância de quem não conhece a palavra. Não adianta fazer nenhum sacrifício, penitência, missa, nem vela, nem nada. Rezar pela alma de quem morreu, isso é em vão. Só pratica isso quem não conhece a palavra de Deus. Porque o vivo não pode fazer nada por quem já morreu. Quem está nesse mundo aqui. E quem está morto não tem mais contato, nem recebe mais nada do que está nesse mundo. Está na palavra isso. Então eu quero dizer a você, você que está vivo ainda, se compadeça, chore, sinta falta, sinta ausência. É normal se entristecer, é normal ter a lembrança, mas cuide da sua vida, porque vai chegar também a minha e a sua hora de partir deste mundo. A morte vai chegar até nós também. E se você partir nesse momento, como você está, não pense em você, se estivesse em Jesus, que você vai para um bom lugar. Não pense em você que, por causa da muita fama que você tem, por causa da posição que você tem, por causa da religião que você está, por causa do aspecto, do cenário que você hoje se encontra, isso vai lhe conduzir a um lugar de descanso na eternidade. Só Jesus Cristo é quem pode garantir a você o bom lugar nos céus. Descanse na tua alma, agora e para sempre. É por isso que você tem que entender isso. Então, deixo essa instrução nesse momento. Que essa instrução alcance o seu entendimento, que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração e liberte você para você conhecer a verdade. A verdade é essa. O homem precisa de Jesus Cristo para quando chegar a hora da morte ele vencer e ser mais que vencedor. Eu quero dizer a você para encerrar. Fui convidado, certo momento, para fazer um culto fúnebre. E eu fui preparado dizendo: Deus me dê graça, para que eu possa ali, naquela cerimônia fúnebre, eu possa falar a verdade e não enganar aquelas pessoas que vão estar lá em plena dor, em plena tristeza, e não trazer conforto a eles com a mentira. Mas me dê sabedoria para eu considerar o momento. E eu fui ali e falei a verdade, mostrando a todos aqueles ali que aqueles que estavam no caixão era apenas um de muitos que vão estar ali também. E o próximo poderia ser eu, poderia ser outro qualquer que estava naquele velório, naquela cerimônia ali que eu fui convidado a fazer. E eu chamei a atenção para as pessoas e disse: olha, tá vendo esse aqui? Para ele não tem mais jeito, esse aqui já foi. O que está aqui agora para ser sepultado é só o corpo, a matéria. Mas a pessoa real já partiu para o destino eterno. A importância de Jesus é nesse momento. A importância maior de Cristo é para você nesse momento sair como vencedor desse corpo. Porque aqueles que morrem em Cristo, quando deixam esse corpo, partem para o descanso eterno. Mas sem Jesus, ele parte para um juízo, para sofrer a consequência da vida do pecado, que não foi perdoado por Deus porque não recebeu Jesus para a sua salvação. E comecei a orientar aquele povo e chamar a atenção de todos, aproveitando aquele momento, porque a Bíblia diz que no momento de tristeza é melhor do que o momento de alegria, para trazer o povo a uma reflexão, para conduzi-lo à palavra de Deus. E nós, que temos o compromisso de levar a palavra, temos que ter essa sabedoria para, nesse momento, ser prudente e falar a verdade para todos. Não sejamos que nem líderes religiosos que vão para a cerimônia e com mentira ficam confortando o coração das pessoas. Porque o mundo é assim. Eles confortam, eles fazem as pessoas se alegrar com a mentira, que vai trazer um prejuízo maior lá na frente. Do que adianta ter um conforto agora e lá na frente ter uma consequência de sofrimento eterno. É melhor você chorar agora, para não chorar lá na frente. É melhor chorar agora, para não chorar na eternidade. Porque não adianta sorrir agora e chorar na eternidade. Como disse Jesus. Muitos vão chorar e muitos vão se alegrar.
Mas aqueles que vão se alegrar, aqueles que estão nessa alegria, fora da direção de Deus, vão chorar amargamente na eternidade. Portanto, Deus me deu sabedoria e eu instruí, e eu falei a verdade àquelas pessoas ali naquele momento, explicando que agora a vida de quem ainda está aqui ainda tem oportunidade, mas depois que morre não há mais oportunidade. O homem segue ao destino, como diz Hebreus 9:27. Depois da morte segue o seu juízo. Aqueles que morrem em Cristo partem para o descanso eterno, e os que morrem sem Jesus para a perdição eterna. Portanto, reflita nisso. Pare para analisar isso. Não ignore essa instrução para o seu coração. Pare para analisar e veja o grande sacrifício que Deus fez enviando seu Filho ao mundo para dar vitória a você na hora da morte. Nesse momento, Jesus, só Jesus é quem pode garantir a vitória para você na hora da morte. Porque você, em Jesus, vencerá a morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. Não sofrerá a consequência do pecado. Agora, em Jesus, sem Jesus, o homem está perdido. E nós vemos aí, gente, na mídia, quando morre um famoso, as pessoas julgando eles merecedor do céu, porque fez isso, fez aquilo. Não adianta nada o que ele fez, se não se enquadrou nos princípios de Deus. Não adianta a fama dele, não adianta o dinheiro, não adianta a caridade que ele fez, se não se enquadrou nos princípios de Deus, para que ele recebesse o perdão e recebesse a paz e o gozo em sua alma na eternidade. E esse caminho é Jesus. Não é o caminho da caridade, da fama, do status, da religião. O caminho é Jesus, para o homem ter o descanso no bom lugar lá nos céus, quando desse mundo ele sair, quando a sua alma separar do corpo, quando chegar a hora da morte. Portanto, fica esse conceito, essa instrução, essa orientação para você, em nome de Jesus. Pastores, padres, religiosos, líderes, preguem a verdade se vocês estão vivendo ela. Não conforte ninguém com mentira, mas fale a verdade, ainda que venha trazer desconforto, mas pregue a verdade. Instrua o povo o que a palavra diz verdadeiramente, para que vocês também não sofram o dano da consequência da segunda morte, por causa da negligência e de estar desviando o povo da verdade. Mas que Deus conduza você no conceito, na sã doutrina, e que você se volte à palavra e busque agradar a Deus e não aos homens. Que Deus conforte a alma de todos os parentes daqueles que faleceram nesse acidente. Que Deus conforte as famílias e que Deus conforte também todas as pessoas que têm perdido seus entes queridos nesta vida, seja por qual for a situação ou a consequência. Porque o conforto verdadeiramente vem do Senhor para o nosso coração. E aqueles que morreram em Cristo receberão um descanso eterno. E os que morreram sem Cristo, infelizmente é a verdade. Não adianta a gente querer confortar ninguém com mentira. Não adianta a gente querer trazer ilusão para ninguém. Morreu sem Jesus é castigo eterno, é tormento eterno. Não tem descanso no céu. Fica para você essa instrução. E que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Amém.